Olá, pessoal! Estamos aqui hoje com mais um episódio do podcast Despachadas, despachando mais uma polêmica para vocês. Eu sou a Suelen Raguiante, essa é a Mariana Dias. Estamos aqui hoje com o Dr. Leonardo Dias para falar sobre emagrecimento e sobre as canetas milagrosas. Mas antes, eu gostaria de apresentar todos os nossos patrocinadores para vocês. Vou começar com a Globo Contábil, que é uma empresa de contabilidade, um dos maiores escritórios de Uberlândia, há mais de 40 anos no mercado. Temos o Rei do Real também, que é uma empresa de utilidade. Eles têm empresas, inclusive, em outras cidades da região. É uma empresa muito boa, muito grande. A Cachaça do Branco, aqui mostrando para vocês a embalagem, que linda. Realmente é uma cachaça premium, não é pinga. Temos a Lê Fortunato Store, que está nos vestindo hoje nesse episódio, com esses looks tão lindos. Eu queria agradecer em especial a Leila, que nos proporcionou, né, poder vestir dessa forma. Um grande beijo para você. A Porto Bank, que é a maior empresa de consórcios do país, que inclusive o patrocínio veio do supervisor Tiago Spaulonzi, então muito obrigada. A Geomática, que é a maior empresa de perícia ali na região de Palmas, trabalha com isso há anos, é reconhecida ali na região, né, e referência, assim como a Chica Bordeaux Acessórios, que inclusive está patrocinando os nossos presentes aqui para os nossos convidados hoje. Então, hoje, como eu disse, nós estamos com o Dr. Leonardo Dias, que é um médico especialista em gastroenterologia e nutrologia. Dr. Leonardo, canetas milagrosas ou bomba relógio? Como a medicina define esses medicamentos que chegaram no mercado hoje, nos últimos anos, né? Vamos dizer assim. Hoje se fala muito dessas canetas emagrecedoras, certo? Elas prometem resultados rápidos, eficientes, mas geram muita polêmica, certo? Essas medicações, o que elas fazem no nosso organismo? Como que elas potencializam esse emagrecimento? Elas cortam o apetite ou emagrecem por si só? Assim, a pessoa pode comer normalmente e aí só o medicamento por si só ele faz esse processo de emagrecimento? Como que funciona? Explica um pouquinho para nós. Então, primeiro, eu quero agradecer o convite, né, de vocês, o episódio aí das despachadas. Acho que tem tudo para ser sucesso. Obrigada. Esse podcast. Agradecer em especial a Mari, né, pelo convite. Minha vizinha. E já indo para responder, então, acho que a ideia nossa aqui é conversar um pouco sobre essa questão das canetas, né? Um assunto tão polêmico. Sim. Mas vamos lá, eu acho que é importante entender um pouco sobre. Eu vou tentar falar de forma mais breve a função delas, né? Isso. Eu acho que isso é mais importante, entender sobre a função, entender o que ela faz no nosso corpo. Isso. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que essas canetas, elas tentam simular um hormônio que é lançado pelo nosso intestino. Essa é a ideia. Então, existem alguns hormônios que têm uma função específica, que são chamados de incretinas. Essas canetas tentam simular dois hormônios específicos hoje, o GLP-1 e GIP. São hormônios que estão relacionados com secreção de insulina e saciedade e saciação. Então, a ideia delas é, de forma sintética, simular a ação desses hormônios. Então, respondendo a sua pergunta, se tem alguma vantagem de ser usado? Com certeza. Eu acho que hoje a gente está vivendo uma grande revolução quando a gente trata a obesidade, quando a gente pensa em obesidade. Então, veio aí como medicações que realmente prometem, e na verdade não é mais uma promessa. Eu acho que já está entregando muita coisa, mas sem dúvida tem que ser usado de forma correta. Eu acho que um auxílio, principalmente multidisciplinar, com médico, com uma nutricionista, psicólogo, acho que isso é importante para poder fazer o melhor da caneta, para ter o melhor efeito da caneta. Doutor Leonardo, mas essa questão, por exemplo, o medicamento ele vai retirar o apetite da pessoa? Ou por si só ele vai agir nesses hormônios e vai emagrecer, né? Eu digo assim, de forma independente do que a pessoa estiver comendo ou não. Então, na verdade, essas canetas, elas simulam esse hormônio.
Certo. E o que esses hormônios fazem? Esses hormônios, inicialmente, eles têm a ação de induzir uma resposta da insulina. Fazer com que a insulina, o pâncreas que produz a insulina, haja. Ah, tá. Então, eles foram feitos inicialmente para o diabetes. Aham. Essa é a ideia, né? Então, tem uma ação muito voltada para essa questão da insulina, uma ação pancreática, mas, ao mesmo tempo, foi notado que eles também agem em centros neuronais que controlam a fome. Ah, sim. Controla a Entendi. saciedade, controla a saciação. E também existe uma relação com o trato gastrointestinal. Então, esses simuladores de hormônios, esses análogos, eles agem no trato gastrointestinal e, de alguma forma, deixam eles mais parados. Ah, Agem no sim. intestino, agem no estômago, deixa eles mais parados. Então, o resumo de tudo, o paciente Saciedade. tem uma otimização da parte metabólica, ele otimiza a questão da insulina, isso é bom para o diabetes, mas ao mesmo tempo ele tem saciação, ele tem saciedade e aquele trato gastrointestinal fica um pouco mais parado. Mais lento. Isso gera também saciação, obviamente. Certo. Certinho. E, doutor Leonardo, aproveitando o gancho, então, da questão da diabetes, ouve-se falar alguns mitos, algumas verdades, como quem usa essas canetas podem desenvolver a diabetes, agora está um uso off-label, algumas farmácias vendem, não todos os medicamentos, né? Existe essa cautela? Como é que funciona? Tem um risco de contrair, de adquirir, né, uma doença, de adquirir uma doença, desenvolver para uma diabetes num uso indiscriminado? O diabetes não. São medicações feitas para tratamento do diabetes. São medicações muito controladas, reguladas tanto por organismos internacionais quanto aqui no Brasil também, pela Anvisa. O objetivo inicial dessas canetas é o tratamento do diabetes. Então, existe ele se popularizou, essa medicação se popularizou justamente pelo efeito, vamos falar, colateral, né? Um efeito que não era inicial, que é positivo, obviamente, que é a perda de peso. A farmácia vende, eu acho que isso tem essa possibilidade de ir lá e comprar na farmácia, mas eu sempre ressalto essa questão. Sempre, sem dúvida nenhuma, fazer o tratamento com acompanhamento do médico, ou mais do que isso, o acompanhamento multidisciplinar. Se não for feito dessa forma, existe muito mais prejuízo do que benefício. Com E a gente certeza. pode até falar sobre isso. Acho que isso é importante, falar sobre esse prejuízo. A gente vai chegar nesse ponto. Pegando esse gancho também aí que o senhor disse, né, para o acompanhamento com o médico, né, para poder realmente ter todo esse suporte para utilizar essa medicação. Quem é que pode prescrever? Igual o senhor trabalha com isso no seu consultório. Sim. Certo? Mas eu falo assim, existem outros profissionais que estão legalizados para poder fornecer isso para o paciente? Por exemplo, um esteticista, um dentista, um farmacêutico. Quem é? Né? Qual o profissional que pode realmente legalizado, né? A gente depois vai entrar nessa questão da forma que banalizou, que esse medicamento está banalizado, mas eu queria saber, assim, legalmente, quem é que pode prescrever esse remédio? Então, sem dúvida, o médico. Eu acho que o médico é o único profissional hoje que está habilitado a fazer esse tipo de prescrição. Certo. Obviamente, existe uma facilitação. O paciente pode ir lá na farmácia e comprar. Sim. E às vezes... Sem receita. Sem receita. Vende sem receita? Vende. Pode ser vendido. Hoje em dia vende muita coisa. Vende, né? Sim. Então, isso tem que ser regularizado, obviamente, mas existe a possibilidade. Mas o médico é o profissional que está habilitado legalmente a fazer esse tipo de prescrição, principalmente devido aos efeitos relacionados a esses análogos. Então, existem muitos efeitos que merecem ser vistos com cautela, com calma, efeitos colaterais, inclusive alguns efeitos indesejáveis. Eu acho que isso é importante ter esse olhar também. Mas é o médico, é o profissional que está legalizado. Capacitado. E cabe até, enfim, ser acionado nos órgãos competentes, caso algum outro profissional venha fazer esse tipo de é o que anuncie, né, nas redes prescrição. sociais, algo nesse Isso, sentido, claro. que esteja vendendo. Sim, sem dúvida.
Certinho. E essa banalização, doutor, a gente já leu alguma coisa nas fofocas das internets sobre uma paciente que, após o uso da caneta, desenvolveu uma cegueira. Quais são esses riscos, assim, potenciais mesmo de acontecer? Porque a gente vê coisas tão pontuais que não sabe se já era uma predisposição, se vem da caneta, se realmente é informação não validada. Então, esses efeitos colaterais, quando se usa uma medicação em massa, tem muita gente usando, né? Então, eventualmente, a gente depara com alguns efeitos colaterais. Essa questão específica da cegueira, isso não foi, de certa forma, comprovado. Necessita-se mais estudo em relação a isso, mas só que o que foi notado foi justamente uma glicose que abaixou muito rápido devido ao uso da medicação, e isso, de alguma forma, causou um desequilíbrio do ponto de vista ocular e levando a esse estado de cegueira, vamos falar dessa forma. Isso aí pode ser até um risco também da automedicação, né? Sim, Talvez sim. uma dosagem, né, não apropriada, Isso, sem os isso. exames iniciais. Exatamente, às vezes uma dose que não era correta, mas pode ter sido uma cegueira transitória, justamente por uma questão de balanço mesmo, um balanço de glicose dentro da célula, fora da célula, porque realmente nessas pessoas houve uma queda muito abrupta. A gente fala da glicemia, né, que é a glicose. Isso gera um desequilíbrio no corpo, de certa forma, um desequilíbrio osmótico, de água, enfim. E isso pode ter levado à cegueira, mas não tem nada que comprova, né? Tem uma discussão também sobre a pancreatite, então, que pode levar à pancreatite também. Eu acho que eu sou gastro, né? Eu trabalho com pâncreas também. É a mesma história, não se tem comprovação. É importante ter esse olhar, eu acho que é importante ter esse olhar, dentro do consultório, mas dos meus pacientes, pelo menos, eu nunca tive nenhum caso relacionado a isso, nem de colegas mesmo, próximos, relacionados a esses efeitos. Assim, é só uma dúvida, assim, até nessa pergunta mesmo. Existe diferença, por exemplo, porque a gente fala de canetas, né? A gente até começou falando, né? Canetas milagrosas. Existem diferenças de medicamento, assim, no sentido desses efeitos colaterais que a Mariana falou, né? Porque a gente vê muita problema no pâncreas, problema na cegueira e tal. Mas existe um medicamento mais seguro que o outro? Não sei nem se o senhor poderia falar isso aqui, mas assim, é só pra gente entender sobre essas canetas melhor, assim, porque a gente fala caneta, a gente tá colocando todo mundo no mesmo barraco ali, né? Mas eu sei que existem medicamentos mais seguros, menos seguros, mais baratos, mais caros, né? Então, eu acho que essas canetas, elas vêm evoluindo, né? E a tendência é cada vez mais. Como eu disse, a gente está vivendo uma grande revolução do tratamento da obesidade. Tudo começou com uma caneta que era da liraglutida, né? Que é a liraglutida. Foi quando deu start para essa questão da caneta. Então ela tem um efeito menor, uma meia-vida da droga um pouco menor, então tem que ser usada todos os dias. Ah, sim. Essa primeira que surgiu. Essa primeira, isso. Que vem com o nome comercial de Saxenda. Saxenda, o Ozempic seria a mesma? Não, o Ozempic é uma outra, é uma evolução. Mas a Lira começou com ela e tudo. Sim. Então ela tinha um efeito mais curto, né? Um efeito mais curto, não se notava. Obviamente notava-se alguns efeitos colaterais e tudo, mas com a evolução dessas canetas veio depois a semaglutida, que é o comercial Ozempic, que já tem alguns outros efeitos mais consolidados, mas é uma droga que é feita semanalmente. Então a meia-vida da droga ela é semanal. Então ela tem uma duração de uma semana. Certo. E agora, mais recentemente, a tirzepatida, né? Que é o Mounjaro, né? E o Zepbound. Mas no Brasil aqui o que é conhecido é o Mounjaro. E ela tem um desses análogos, um desses simuladores de hormônio e mais um outro. Essa foi a evolução. Essa foi a grande revolução dela. Então, é um remédio melhor, vamos dizer assim, do que esses que o senhor colocou aqui antes. Sem dúvida, é um remédio melhor. Acho que a gente está vivendo hoje a melhor era do tratamento para a obesidade, com a tirzepatida, com o Mounjaro, porque, de alguma forma, essa segunda molécula que foi incrementada na medicação, que é o GIP, ela consegue contrabalancear os efeitos colaterais do GLP-1, que era a primeira. Sim. Então, aqueles efeitos de náuseas, vômito,
diarreia, às vezes constipação, aquela sensação de empachamento e tudo. Segura esses efeitos. Segura. Então, ele consegue agir em algumas áreas cerebrais que contrabalanceam isso. Tanto em relação também à liberação de ácido, isso é uma coisa muito nova. Eu acho que a medicação está vindo aí, a gente consegue estudar, ver isso. Dava muito refluxo a outra medicação, mas essa nova agora, a tirzepatida, o GIP, que é o que foi acrescentado, libera menos ácido no estômago, Olha, então que bom. menos refluxo. E olha que interessante, os efeitos que a gente citou aqui, os principais, têm muita relação com o quê? Trato gastrointestinal, mostrando que são moléculas do trato gastrointestinal. Tanto que eles sempre falam, né, que a emagrecer começa também pelo intestino. Exatamente. Existe essa Eu fala. acho que essa aí é É minha... o segundo coração minha do corpo, grande- né? Já ouvi é isso o também. segundo cérebro. Cérebro, é o Segundo coração, cérebro. né? É segundo Cérebro. cérebro. Coração, já ouvi que é a panturrilha. Ah, Mas entendi. essa é a minha grande deixa, assim, você levantou a bola minha no sentido, assim, sou gastro, né? Minha Gastro, formação perfeito. original de gastro, faço endoscopia, fiz uma sub de endoscopia, adoro trabalhar com fígado, tem área de atuação em fígado, mas a nutrologia, junto com essas questões aqui, servem para justamente abraçar tudo isso. Então, quando a gente fala de sintoma dessas canetas, são sintomas do trato gastrointestinal. E a gente consegue explicar isso com uma facilidade muito grande. A gente sabe que o cérebro está totalmente conectado com o intestino. Sim, Então, o intestino é o segundo cérebro. entendi. Essa frase Entendi. ela já é antiga já, mas existe uma conexão direta, indireta, fibras de neurônio diretamente conectados e também esse intestino influenciando o cérebro. Por isso que eu falo, faz uma dessas canetas, um desses hormônios, vai dar saciedade, vai dar saciação. Sim, foi o que Então, o senhor explicou tá anteriormente. totalmente Tá todo conectado. E essas substâncias, doutor, eu já ouvi falar também que a questão do monjaro, ele vai ajudar a queima da gordura visceral muito mais efetiva, né? Que talvez as outras medicações que tenham menos substâncias, às vezes elas apenas tirariam a fome e o monjaro teria esse adicional Isso, de perfeito. combate. Isso prospera, então. De novo, o GIP, né? O GIP. O GIP, que eu acho que foi a grande revolução, ele, além de contrabalancear os efeitos do GLP-1, essa questão que eu acabei de comentar, o GIP também, ele tem uma ação direta nesse pâncreas, ele otimiza a ação do pâncreas, ele otimiza a produção de insulina, mas dentro do adipócito, que é a sua pergunta, eu falo que ele abre a porta do adipócito. O adipócito é a célula de gordura. Então ele vai lá e destranca aquela chave, faz com que essa gordura que está localizada lá dentro, ela tenha uma saída mais rápida. Então, de certa forma, ele consegue otimizar o metabolismo da pessoa. Ou seja, é algo assim... Revolucionário. Revolucionário e Sem fantástico, não dúvida. só para o emagrecimento, que é o que todo mundo aí, a maioria, a grande massa busca, mas em questão de saúde, né? Com certeza. Então, para reduzir risco de infarto, Sim. imagino que de Insuficiência maneira muito- cardíaca, Exato. infarto, apneia do sono reduz. Sim. Eu trabalho com fígado dentro da gastro. Isso é um trabalho recente mostrando que paciente que tem esteatose hepática, e a esteatose hepática, ela pode endurecer o fígado. Existem pacientes que têm gordura no fígado, e só por ter gordura no fígado, metabólico, pode desenvolver uma cirrose, Sim. que é o endurecimento do fígado. Então, essas medicações, elas conseguem reduzir gordura no fígado e reduzir fibrose. Isso é uma interessante. revolução. Sim. Então, uma medicação tão eficiente em relação a isso. Então, existe vantagem em vários aspectos do corpo. Mas principalmente esses que eu citei, do ponto de vista cardiovascular, nem se fala. Trabalhos já mostram isso já. Isso a gente já tem muita segurança em falar isso para o paciente. Certo. E deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Qual que é a diferença, por exemplo, chegou um paciente no seu consultório, né? Certo. Porque geralmente, como a Mariana colocou, as pessoas, a grande massa vai buscar não essa melhoria, né, nos órgãos, né, de saúde, vai buscar realmente o emagrecimento. Esse é o principal foco, assim, da maioria, vamos dizer assim, Sim. né? Quando chega esse paciente lá e diz, olha, eu quero emagrecer, eu quero usar um medicamento, por exemplo, Monjaro para emagrecer. Qual que é o crivo que o senhor usa para diferenciar o paciente que precisa desse medicamento do paciente que não precisa desse medicamento? Porque eu acredito que aconteça alguns casos que o senhor não indica,
né? Às vezes indica realmente uma reeducação alimentar, um exercício físico, porque a pessoa está sedentária, algo nesse sentido. Então, assim, eu queria entender qual que é o crivo para colocar esse paciente na medicação e o outro paciente para, né, que não é indicado a utilização do medicamento. Então, a medicação não é para todo mundo, eu acho que essa é a ideia, né? Eu trabalho com padrões alimentares, então, assim, a minha formação, principalmente quando eu terminei a nutrologia, foi voltar para a questão de padrão alimentar. Então, ele trata alguns padrões específicos. Então, essas canetas, elas são para alguns padrões específicos. Certo. Então, tem paciente que, às vezes, tem uma obesidade, ou sobrepeso, obesidade, porque tem uma questão emocional muito forte. Então, um comer emocional. Entendi. Então, come porque tá feliz, come porque tá triste, come porque tá ansioso. É um gatilho ali. Isso, às vezes ele vai beliscar doce, que é diferente de quem vai beliscar salgado. Então, essas questões, elas precisam ser avaliadas. Então, o sucesso no tratamento passa por isso. Certo. Entender de padrão alimentar. Então, eu não vou dar para um paciente um análogo, que são as canetas, para aquele paciente que tem exclusivamente um comportamento emocional. Então, não faz muito sentido. Sim. Obviamente, essas medicações servem para alguns outros tipos de padrão, que é a maioria dos casos, mas não para todos. Não para todos. E, às vezes, existe a necessidade de agrupar a medicação também. Então, eu vou fazer um análogo, que são as canetas, associado, às vezes, para uma medicação para a questão emocional. Pronto. É uma possibilidade. A gente chama de psicotrópico, uma medicação que vai segurar esse pulso de comida, né? O beliscar o doce, a ansiedade. Esse gatilho, tudo, essa vontade. Acaba que essas próprias medicações também seguram isso, principalmente o Monjaro, a tirzepatide. E o senhor chega, assim, me vê isso aqui agora. Quando o senhor fala, né, dessa questão da ansiedade, desses gatilhos, o senhor chega a indicar, por exemplo, um psicoterapeuta, uma terapia, eu falo assim, para associar, né, auxiliar essa ansiedade, assim, para trabalhar em conjunto com o senhor, assim, para realmente controlar esses gatilhos que estão muito associados com a compulsão alimentar. Sim, eu acho que o tratamento da obesidade é um tratamento que deve ser multidisciplinar. O que a gente vê, e isso saiu até um trabalho essa semana, se não me engano, sobre isso. A caneta emagrece, mas e depois? E depois, Acho que essa é a grande questão, né? Se você tira o remédio, principalmente tirar o remédio de forma abrupta, a chance desse paciente ter um reganho é muito grande. Sim. Então, assim, de novo a questão do padrão alimentar. Então, a gente tem que abordar o padrão alimentar do paciente. Se for um gatilho que tem um componente emocional associado, ele tem que tratar isso. Tem que tratar, né? Ele tem que tratar essa questão, ele tem que procurar uma psicoterapia. E eu tenho uma pessoa que trabalha comigo também. Ah, que excelente. Eu falo isso num projeto mais de manutenção. Então, eu divido meu tratamento em dois. Tratamento, que é aquela fase de resultado. E todo mundo quer resultado rápido. Sim, com certeza. Tudo bem, vai. Resultado rápido é legal, mas eu preciso de uma fase de manutenção. Eu acho que ter esse profissional, a nutricionista, eu tenho uma comigo também. Para mudar o hábito mesmo, sim, né? O comportamento, ele tem que né? aprender a comer novamente, né? Não adianta simplesmente perder peso e soltar ele para a vida. Porque quando ele ganha, ele volta, quando ele tem um reganho, normalmente o reganho é de gordura. Quando ele perde peso, ele perde gordura, perde músculo também. Perde massa magra, né? Mas quando ele ganha só gordura. Ou na maior parte das vezes ganha mais gordura. Sim. Então, no final da conta, ele tem, quando faz a somatória, ele tem mais gordura. Sim. Quando ele tem esse reganho. A gente chama isso de uma obesidade sarcopênica. É uma obesidade sem músculo. Sem músculo. Então, essa é a grande discussão. Inclusive, pegando esse gatilho aí do paciente, né? O meu marido, o Guilherme, é paciente do Dr. Leonardo. E não é à toa que convidamos o doutor aqui, porque em 7 semanas... Ele perdeu 15 quilos. 17 quilos. 17 quilos. Da bioimpedância eram quantos de gordura? Ele tinha 35% de gordura e foi para próximo de 20 e poucos. Nossa, sensacional. E assim, e alterou todos os exames dele, né, doutor? Porque chegou lá com os exames até assim, ele tinha um sobrepeso, com certeza.
E tinha uma obesidade. Obesidade, né? Obesidade, sim, sem dúvida. E aí, depois do tratamento, é outra pessoa. Não, eu acho que você vê no rosto dele a disposição que ele tá, a autoestima que ele Mas pensa, ele 17 hoje, quilos, mas realmente, três sacos 3 de sacos de arroz. arroz, ele falou ontem, e dois de feijão. Essa medida de saco de arroz é ótima, E né? ele Porque falou, você então imagina- tire os 2 de feijão. você se imagina abraçando um saco de arroz e fala assim, eu era assim. Todos os dias, carregando aquele peso. 3 de arroz e 2 de feijão. Mas uma é vez, isso, mas é exatamente isso. E uma vez, doutor Leonardo, a gente estava até conversando informalmente, eu achei muito interessante e vai entrar aí nesse pós-tratamento, Certo. né? Que o senhor falou de um tripé. Falou, emagrecimento para mim é um tripé. Vai ser a medicação inicial, alimentação e atividade física. Para romper esse tripé, a gente tem que fortalecer alguma outra coisa para ele continuar sustentando. Eu não me esqueço, eu achei muito interessante esse comparativo. Tem uma borrachinha aqui, uma borrachinha de... Liguinha? Borrachinha de cabelo, uma alguma borrachinha de coisa cabelo? assim. Eu costumo explicar isso. Eu tenho no meu consultório várias borrachinhas já Pra poder que... explicar. Se tiver, eu acho que... Mas eu consigo explicar de... Liguinha de cabelo eu tenho na bolsa. A menor, por favor. Pode abrir. Quem pegar sabe? aqui. Porque eu gostei também, eu adoro Obrigada. exemplo assim. Eu acho tão que bom. isso aí Super interessante. é um exemplo bem didático, assim, que o paciente ele consegue... Ó, ótimo. pronto, consegui. Ó. Ah, Então, aproveitando essa liguinha, eu costumo falar o seguinte: é verdade ou não? Tem grandes mestres que falam isso, eu vou só apropriar. O peso do paciente é essa liga frouxa. Tá tudo certo. Ele tá com grande peso, ele tá com obesidade e não tem tensão. Sem tensão. E a tendência é sempre voltar para esse peso. Existe um mindset hipotalâmico que sempre vai te trazer... O seu corpo defende o seu peso máximo. Ok, vamos fazer uma medicação? Então eu vou jogar esse peso para baixo. Desci o peso. Como que tá a liguinha? tá Tá bem esticada. Tá tensa. tensionada. Tá tensa. Sim. Se eu tirar essa medicação, Vai do voltar. nada, ela vai voltar. Então, qual que é a ideia aqui? Eu quero fazer a medicação? Faço. E essa é a pergunta dos pacientes. Posso tirar a medicação? Pode, desde que eu tenha outros suportes que mantenha isso para liga. baixo. Tá. E o que é isso? Estilo de vida, alimentação, esporte. Então, eu posso tirar a medicação? Posso, desde que Esteja sustentado esteja por outros... sustentado por outras outras vias, ferramentas, por outras né? ferramentas. Essa é a ideia. É como o senhor falou, foi a primeira fala do senhor aqui, né? Multidisciplinar. Sim. Né? No sentido, assim, que não é só o medicamento, ele precisa acompanhar todos os outros procedimentos para sem dar esse dúvida. suporte para o paciente, Sem né? dúvida, sem dúvida. Agora, uma pergunta até polêmica, que é o que a gente gosta. A chegada dessas canetas é o fim da bariátrica? Essa pergunta, a gente vai em congresso, sempre tem atualmente tem esses temas lá. É o fim da bariátrica? Não, eu acho que a resposta é não é o fim da bariátrica. Eu acho que a gente não tem que encarar um versus o outro. A gente tem, o brasileiro principalmente, tem essa tendência, um contra o outro e tal. O que é melhor? O que é melhor? O que é melhor, né? Essa é melhor que essa. Mas eu acho que a bariátrica é uma possibilidade e ela tem o espaço dela, com certeza. Eu acho que para essas medicações existe falha terapêutica. Apesar que a Tirzi, apesar que o Mounjaro, mesmo em falha terapêutica, falha assim, não um paciente que não é tão bom respondedor, ele responde. É tão interessante isso. Mesmo não bons respondedores, tem uma resposta aí de pelo menos 15% de perda de peso. Se chegar numa dose aumentada, ou seja, vai ter a perda vai perder. de peso. Mas tem paciente que às vezes precisa perder mais do que isso. Então, grandes obesos, às vezes tem uma necessidade de perder mais peso. Então, a bariátrica tem o espaço, com certeza. É isso que eu ia até perguntar. Por exemplo, uma pessoa, vou dar um exemplo, né? Chegou ali na casa dos 200 quilos, né? Que a gente sabe, tem até um programa que eu gosto de assistir, chama... Quilos mortais. Quilos Mortais. Eu adoro assistir, porque eu gosto de ver a Quilos evolução da pessoa, né? Então, existem, né? Pacientes com 200, 300 quilos lá nesse programa, a gente vê. Aí, por exemplo, quando é algo assim muito
né, a proporção, né, do quilo ali da gordura é muito alta, aí no caso seria bariátrica. E aí o paciente que chega ali com 100, 100 e pouco, assim, só para eu entender, né, porque eu sou leiga. Mesmo acho que aí as pessoas vão querer entender isso também. Aí seria o remédio. Então, assim, essa diferenciação do tanto do quilo, do peso, faz essa diferenciação. Então, assim, o trabalho que a gente tenta desenvolver é o seguinte. O que é interessante para você em relação à perda de peso? A gente chega no consultório, tem a vontade dele. Tem gente que às vezes não quer perder tanto peso assim. Ah, tá. Tem o meu olhar no sentido de comorbidade, de doença. Por exemplo, se o paciente quer perder gordura, 10% do peso, pelo menos. Sim. Risco cardiovascular, 15%. Apneia do sono, ronco, 20%, 18% a 20%. Interessante isso, então, eu também não sabia. Existem esses valores. Mas tem a vontade dele também, obviamente. Então tem que levar em consideração. Então a gente vai no que a droga entrega. Quando a gente pega o Mounjaro hoje, ele entrega, dependendo da dose, mais de 20% de perda de peso. Então é o percentual que o senhor vai analisar, se é o caso de bariátrica ou não. Tem gente que vai perder mais, tem gente que não vai perder tanto, mas em média, eu falo sobre estudo, em média, 20%, 22%. Tem gente que precisa perder 50%. Por exemplo. De peso. Então, assim, realmente, por estudo, pelo que a gente vê, não vai conseguir atingir esse objetivo. Então, a bariátrica é uma possibilidade. E exclui a medicação posteriormente? Não. De forma alguma. Seria só mesmo, outro não posteriormente, mesmo antes mesmo. Porque para fazer bariátrica, tem que perder um peso inicial. Isso que eu ia falar, nos quilos mortais lá no programa, ele fala, né, o médico chega lá, é sempre o mesmo médico, ele fala, olha, eu não posso te operar assim, você precisa perder tanto peso para poder... É pelo risco da cirurgia. Risco cardiovascular, então, às vezes, aí também entraria, assim, então, é até certeza. muito interessante a pergunta da Mariana, no sentido, assim, não é excluir, assim, um contra o outro, não. né, mas às vezes veio um reforço para associar um com o outro. O que eu vejo, às vezes, assim, é super indicar a bariátrica. Então, isso realmente tem essa possibilidade. Às vezes tem médico que vai indicar para uma perda que daria para fazer com a medicação. Mas eu acho que vale a pena tentar fazer um tratamento clínico, é minha opinião. Sim. Fazer um tratamento clínico quando a gente lida com alguma perda considerável. Eu acho que essa é a ideia. Mas o que deve ficar aqui nessa discussão, e isso a gente tem esse entendimento cada vez mais, é que a obesidade é uma doença crônica. Então, isso deve ficar diante de toda essa discussão. A obesidade é uma doença crônica, assim como a hipertensão, assim como o diabetes. Então, hoje, a gente entende que para essas outras doenças, a gente não tira a medicação. Por que para obesidade eu devo tirar? Isso então, hoje é bem pesado de ouvir. Eu ouvi isso da minha endócrina. Ela falou pra mim, porque eu sempre lutei contra o meu peso, assim, né? Muito oscilando muito, assim, magra, gorda, né? Não sei nem se eu posso falar gorda, mas assim, é o que eu me sentia, né? Como eu me sentia. E aí sempre, né, sobrepeso, magra e tal. E aí ela falou isso pra mim um dia, e isso, assim, isso me chocou muito. Sim. Porque ela disse, olha, a obesidade é crônica. Exatamente. Ela falou assim, é um tratamento pra vida toda. Não é, você tem que ficar vigilante com isso, né? Estar acompanhado a vida toda. Na verdade, não é uma coisa que você cura igual sei lá, um problema na perna ali, resolveu o problema e vida que segue. Não é isso. Vamos deixar assim claro. A obesidade, ela pode ser tratada. Agora, o mindset hipotalâmico, aquele start, aquele gatilho do seu hipotálamo para te levar para aquele peso, sempre vai existir. Vai estar sempre ali. Vai estar sempre ali. Então, eu já falei isso mais cedo, eu vou falar de novo. O corpo, o cérebro, defende o seu peso máximo. O peso máximo, né? Olha então, só. Então, você tem que estar sempre lutando. Ele sempre quer que você chegue... Defender o peso mínimo, tem que estar lutando contra o seu corpo está lutando contra você, né? Mas isso Mas sabe por que isso acontece? Quando o paciente perde peso... É sobrevivência, né? Uma coisa assim? Isso. Quando o paciente perde muito peso, é como se o corpo entrasse num slow. Entrasse numa economia de bateria. Então, ele diminui o metabolismo, a ideia é essa, ele vai diminuir o metabolismo e, principalmente, vai te dar mais fome. Então, a ideia é te levar para aquele peso. Olha só, por isso vai defender aquele peso. E por isso que tem aquela questão, né? Começou uma dieta, aquele início, perde peso rápido. Depois de repente, não, mas eu tô fazendo tudo igual, tá a mesma coisa e não consigo emagrecer, né? Então... O que vocês acham? Assim, eu vou devolver a pergunta, já que a gente tá aqui. É o debate. É um debate, o paciente fez um tratamento só com dieta. Você pode colocar qualquer dieta.
uma dieta com baixo carbo, né? Você acha que esse paciente vai perder, em média, quantos % de peso? Sem medicação. Estudo, isso em média. Chutem. Em média, só com a alimentação? Só com a alimentação. Uns 10%? Muito? Então, eu acho que, eu não sei percentual, assim, mas eu vou falar sobre a minha pessoa, por exemplo. Eu estou com uma reeducação alimentar desde janeiro. Vou colocar, então, o meu caso. Desde janeiro, assim, eu venho cuidando, aí tirei álcool, açúcar, né? Academia, tênis todos os dias, tô comendo melhor e tal. Sem medicamento, no meu caso. Eu perdi quase 10 quilos. Não, mas pensa populacional. Na população? População, a Mari falou Porque 10. você mudou o Muito estilo de drasticamente, vida. né? Ele tá falando apenas de uma dieta. População. Só uma dieta, sim. Igual- Qualquer dieta. Igual o pessoal média. fala, Uns fazer uma 5%, então. Isso, É pouco, o eu dado acho. é esse, 5%. Sim. É, eu ia Então, falar, é pouco. Você Se pode for pegar só qualquer dieta. Lógico, tem gente que vai perder 40%, Tá. comendo Goodberry. Aham. Mas uma média de 5%. 5%. Então, É dieta o que eu imaginei, é exclusiva, pouco. 5%. Porque eu falo assim, de novo, no meu caso, o meu não foi uma dieta, o meu foi uma mudança de estilo de Sim, vida. E aí sim. eu acho que como eu complementei com essas ferramentas que o senhor até falou antes aí, né? Então aí sim, eu acho que eu tive uma perda maior por conta mesmo disso. assim, não chega a 10% que eu falei. É, Entendeu? eu Mesmo mudando sinto. todo o estilo de Tem vida. pessoas que vão perder mais. Isso acho É que do organismo, né, também, né? Mas em média, a em gente média trabalha. é 5%. Eu acho que a gente não pode perder esse foco, a gente da medicina, né? Lidando com ciência e tudo. Eu acho que é essa questão. Acho que é trabalhar com aquilo que a estatística traz, que o trabalho científico traz. Certo. E doutora, a luta pela beleza, pela magreza, a gente vê aí cada dia mais constante, né? Mais enfática. Já aconteceu de chegar paciente, homem ou mulher, magros, mas ainda assim quer emagrecer, que o senhor falou, não, peraí, não vai ser bem assim. Porque existem, né? Todo mundo, assim, vai estar ali, às vezes está incomodado com uma gordurinha localizada. Não, então se eu usar o Monjaro 2 vezes, às vezes já vai resolver minha vida. O que Isso o senhor tem me muito fala mesmo. disso? Isso tem muito mesmo. Eu acho que isso é um problema, né? Eu acho que a questão de como a pessoa se enxerga hoje. Hoje, vários distúrbios já são descritos justamente lidando com isso. Como a pessoa se enxerga. Às vezes a pessoa está magra e ela não se vê assim. Não tudo. vê mesmo. Então, existe aí uma obsessão pela perda de peso. Eu acho que isso tem que ser... O médico, eu acho que ele tem a função justamente de ter esse olhar, de conseguir enxergar que realmente a medicação não é para essa pessoa. E às vezes, peraí, vamos tratar essa questão. Acho que o foco não seria esse. E eu acho que posicionar é também falar, você não tem indicação da medicação. Eu acho que isso é o mais interessante. Eu acho que pelo menos é o que eu defendo. Eu acho que fazer uma medicina, fazer uma nutrologia, junto com a gastroenterologia, com saúde, com respaldo, eu acho que isso é o mais interessante. Tratar realmente quem precisa. Lógico, pessoas têm objetivos específicos, então a gente tem que ter esse olhar. Eu tenho um paciente que é corredor. Ele é corredor, ele ganhou peso, ele ganhou, aí trabalhando com porcentagem, 15%, 12% a 15% a mais de peso, ele queria perder isso. Então, para ele, estava prejudicando. Ele não é um paciente que estava com uma Esteticamente não obesidade. precisava emagrecer tanto. Ele tinha uma quantidade de gordura, assim, estava sobrepeso, foi um momento da vida dele, e ele queria perder de 12, acho que 12 quilos, se não me engano. Pouca coisa. Estava prejudicando a corrida dele. Não, tudo bem, eu acho que isso é uma coisa válida. Então, existem Tem um objetivos objetivo por trás. específicos. Porque para correr a pessoa não pode, nem em tese, estar muito pesada, Sim, né? Porque questão prejudica de- vai E a vida prejudicar dele a é evolução. correr e tudo. Então, assim, eu acho que a gente fez um trabalho maior para poder chegar nesse objetivo. Então, tem que ser avaliado cada Sim. caso. Doutor Leonardo, existe uma pressão, eu vou colocar dessa forma, estética, né, nas redes sociais, né, de querer a todo custo aquele corpo perfeito, aquela vida perfeita, né, sem erros, sem deslize, né, então, assim, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, né, essa questão da real necessidade, né, como o senhor já deixou muito claro aqui para nós, né, da saúde, né, de questões, assim, que ultrapassam essa questão estética. Mas existe essa pressão, né? Principalmente, vamos dizer assim,
de buscar algo inalcançável, né? Porque é isso que, às vezes, algumas pessoas nas redes sociais vendem, né? Minha vida é perfeita, meu corpo é perfeito, e as Sim. pessoas acabam comprando isso. Sim. Né, como algo que almeja ali, eu preciso chegar a todo custo naquele lugar, naquela barriga, naquele corpo, naquela vida perfeita. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque eu acredito que o senhor com certeza, existem pacientes que te procuram buscando isso, essa perfeição estética, né, essa vida sem nenhum Sim. defeito. Eu acho que isso é um problema, eu acho que isso é um problema que a sociedade enfrenta como um todo, essa busca, né? Parece que a gente está sempre buscando alguma coisa que a gente não tem. Uhum. Eu dou aula numa faculdade lá em Araguari, e eu falo isso muito aos meus alunos, porque quando eles são acadêmicos, eles querem ser internos, que já é um estágio. Quando eles estão no internato, eles querem ser médicos. Quando eles querem são médicos, querem ser residentes. Mas Residentes isso vem desde criança. querem A gente ser é criança, a gente quer ser chefes. adulto. Eu falo para eles, olha, curte o momento, vive a fase e não vai ser quando chega. Quando você chegar, vai ter alguma coisa que você vai querer a mais. Eu acho que é mais ou menos a mesma ideia. A gente sempre quer uma coisa, busca uma coisa que a gente não tem. E realmente a internet, ela coloca esses modelos que de alguma Padrões, forma né? são inalcançáveis para muitas Uhum. pessoas. Existem padrões. Cada paciente ou cada pessoa tem um padrão específico, um biotipo específico. Uhum. E muitas das vezes ele não vai chegar naquele padrão. Uhum. Então, assim, eu acho que é muito mais uma questão de entendimento, uma questão Consciência de mesmo. consciência, de como lidar com isso. Mas a internet vende muito isso. E a internet vende também a força, fé e foco. Eu acho que eu costumo falar muito isso, né? Alguns cases de sucesso, pacientes, por exemplo, ou pacientes não, na verdade, algumas pessoas da internet, alguns blogueiros ou algumas blogueiras da internet que de alguma forma conseguiram o objetivo e falam sem medicação, sem acompanhamento, tudo na força, fé e foco. Isso definitivamente não é a regra. Não é a regra, Não é a né? regra. Eu acho que quando a gente pega a regra mesmo, são pacientes que têm uma dificuldade para chegar nesse objetivo, que tem muito mais coisa por trás. Sim, Que com tem uma questão certeza. psicológica, que tem um trabalho, que tem a família, que tem um suporte, jet lag social, que tem um sono, uma privação de sono. Então, ter isso, acoplar isso no dia a dia do paciente, fazer com que ele chegue naquele objetivo, é muito difícil. Então, precisa realmente desse olhar diferenciado e entender o que cada um precisa, o que é importante para cada um. E, Certinho. doutor, e a nova medicação que eles estão falando, que vai ser, assim, mais potente ainda, é Godzilla o nome? Como é que é? Já tem uma previsão, já está em teste? O que o senhor fala dela? Retratrutida. Então, ela está em estudo, se não me engano, estudo de fase 2. Existem fases de estudo. E, de novo, tem a possibilidade de sempre acrescentar mais nisso que já vem vindo, né? Sempre de acrescentar mais. Então, tem molécula, por exemplo, que é um triplo agonista. Então, começou uma agonista inicial, que é o que eu comentei, o Ozempic e tudo. Agora, a tirzepatida, o Mounjaro, que tem 2 agonistas, agora vem um triplo agonista. Então, a ideia é sempre essa. Existem outros perfis também de medicação. Tem muita medicação vindo aí. Eu achei tão interessante, eu estava lendo também, eles falaram que eles conseguiram entender, subtrair, né, a essência da medicação através do estudo de um calango de outro país que ele só come 3 vezes no ano e começaram a estudar esse bicho. Isso, exatamente. Interessante, não sabia da história do calango. A história do GLP-1 é justamente isso, essa. isso mesmo. A história é justamente essa mesmo. Ah. Então, conseguiu identificar, conseguiu extrair isso. E essas moléculas são similares às nossas. Existe Olha uma só. similaridade. Se não me engano, 94% do Ozempic, o GLP-1, tem uma similaridade de 94% com aquilo que a gente produz. Mas o estudo inicial Olha só. realmente Aí foi... falou, Peraí, então, é porque o nosso comendo organismo pouco. é parecido com o do calango. Não, a estrutura molecular. Não Nosso exatamente organismo isso. parece. A estrutura molecular. Não tô brincando. Mas a ideia é justamente simular isso, Entendi. ter esse entendimento. Mas essas drogas que estão vindo são drogas que prometem até uma entrega maior de perda de peso. Então chega aí a números de 25%. Nossa. O povo vai
Vai ficar, vai virar. Mas ainda tem um custo muito elevado, né? Inclusive o Monjaro tem um custo muito elevado. Mas parece que ele vai chegar com um preço melhor aqui, vai né? Vai chegar com preço vai chegar mais em conta no Brasil, né? Assim, mas ainda não é para qualquer não um. Né? Infelizmente, ainda é uma droga que cara. tem um preço muito elevado. Vamos falar de valor aí. Acredito que vai chegar no valor entre 3 a 3.500. Vai chegar ainda. Vai chegar. Hoje ele seria qual o preço, assim, só pra gente... Então, hoje a medicação, ela tem que ser trazida de fora, né? Então, existem grupos que trazem isso e ainda não é comercializado no Brasil, né? Então, existe toda uma regularização para isso, uma forma de transporte. Então, ela vai chegar com valores aí, uma cotação 7.500. Olha só. Tratamento hoje, quando faz o completo, é na média de R$9.000, a partir de R$9.000, mais ou menos, né? Então, eu acho que... Depende do tratamento. Assim, depende do nível do tratamento. Se quem está envolvido no processo e tudo, né? Bem caro, né? Multidisciplinar, Isso, mas assim, olhando a caneta em si... Vai ficar aí Na verdade, assim, a gente tenta estipular um tempo, né? Sim. Mas é um tratamento que precisa ser feito mais a longo prazo. Mas vamos colocar uns 2 meses de tratamento. Eu conheço quem tá aí nesse tratamento já gastou média de R$20.000, por exemplo. Um tratamento de 2 meses vai ficar em média de uns R$10.000. E vamos pensar, né? Em termos de salário mínimo, hoje o nosso salário mínimo é o quê? R$1.500, não é pra qualquer um, né? Pensando assim, na grande massa assim que vive ali, sobrevive com 1, 2, 3 salários mínimos, né? Em média, realmente não é para. E o Brasil tem essas discrepâncias, né? Tem, ao mesmo tempo com certeza. Tem que é até interessante uma baixa. pergunta, né? Que a gente queria fazer para o senhor, assim, a questão da rede pública, né? Existe a aplicação dessas canetas, né? Não especificamente do Monjaro, na rede pública, se eles utilizam isso, né? Esses medicamentos que chegaram há um tempo atrás, né? Ou não é utilizado pela rede pública esse tipo de medicamento? Então, ainda no Brasil, não. Ainda não. Isso não é uma realidade ainda do Brasil. Existe a discussão, eu acho que isso sempre é trazido à tona, essa discussão, porque alguns países, por exemplo, a Inglaterra, isso já é, de certa forma... distribuído para a população. Então, existe já essa discussão. E no Brasil, ainda está na discussão. Ainda está né? na discussão. Mas houve uma quebra de patente da primeira molécula, né? da primeiro produto, que é a Saxenda, né? Que é a liraglutida. Então, houve a quebra de patente agora, recente. Então, acho que isso fortalece essa discussão de realmente incorporar na rede pública. Na rede pública Tanto que eu vi que o prefeito de Sorocaba estava querendo distribuir para a população de Sorocaba o Ozempic gratuito. Olha só que interessante. Ele soltou alguma reportagem que eu assisti, ele falando isso, e foi até... brincadeiras da internet, aquela comoção, vamos dar para Sorocaba. Mas a questão é porque a obesidade é uma questão pública, né? Ela traz problemas cardíacos. O custo é alto, né, no tratamento dos problemas. Sim, isso, claro. né? São N questões de saúde ali que acabam tumultuando a rede pública, que já está tumultuada, né? E, enfim, aí já é outra questão, né? Essa é a visão. Acho que é pensar lá na frente. Pensar lá na frente, né? A questão de saúde, essas determinações de saúde, tem que ser pensado no momento posterior, não no agora, né? Agora, realmente, é uma medicação cara, mas o que a gente vai ter de economia em relação a isso? Do ponto de vista cardiovascular, hepático, com certeza. Hipertensão, a gente consegue conectar a obesidade com praticamente tudo do nosso corpo. E, ou seja, a medicação, então, ela, no geral, os efeitos são muito positivos, né? Ela pode ser usada tanto para fins estéticos, de emagrecimento, mas principalmente para a saúde. E... qual que é a dica, assim, do senhor? Falar, quero emagrecer, quero cuidar da minha saúde, vou na farmácia e já compro por minha conta. É importante ali, perguntando para o médico, né? Já sabendo a resposta. Mas eu acho importante essa validação do cuidado, de exame médico, de procurar uma ajuda para não ter esse efeito sanfona também. Claro. Eu acho que a busca por um profissional que consegue fazer essa orientação, ela é fundamental. Primeiro, para tratamento de efeitos colaterais. Eu acho que esse olhar tem que se dar esse olhar.
porque existem efeitos colaterais que são importantes. Segundo, a gente precisa, junto do médico, estar acompanhado de uma nutricionista. Para quê? Para indicar a melhor dieta. Sim. A expectativa é sempre diminuir perda de massa magra. Então, a gente quer sempre menos perda de massa magra. Então, para isso tem que ter uma dieta específica, uma dieta com uma quantidade proteica um pouco maior. Sim. Uma orientação de atividade física. Então, o médico, ele consegue também, de forma geral, fazer essa orientação, mas um personal trainer, por exemplo, isso é ideal. Vamos falar um cenário ideal, Sim. né? Um cenário ideal. Mas eu acho que a busca pelo profissional, principalmente para entender se existe algum erro no tratamento, alguma modificação, às vezes eu preciso acoplar alguma outra medicação para otimizar justamente isso, ver esses exames para saber se alguma coisa está em déficit ou não, para otimizar também esse momento, já que é um investimento caro, vale a pena otimizar. E não necessariamente, assim, às vezes a pessoa realmente procurar o médico para ver o que realmente é indicado, né? E ter todo esse olhar que, igual o senhor colocou aqui, que o senhor faz para o paciente. Porque eu entendi, o senhor chega lá, o senhor avalia tudo, né? A questão psicológica, Sim. rotina, alimentar, né? Se existem gatilhos, se existem Claro. outras questões ali, né, que estão levando aquele sobrepeso, né, aquela obesidade. Então, realmente procurar para ver se é o caminho, se não é, Claro. né, realmente investir, né, num profissional que esteja habilitado para realmente acompanhar, Claro. né? E não buscar no Paraguai um remédio, como eu conheço pessoas que já fizeram. Isso é um problema, né? Isso Ou é um ali problema. se automedicar, não fazer isso, né? É orientação Já mesmo. vi pacientes que compraram o Monjaro e era insulina. Então, Olha. Foi parar no hospital. então. Olha o risco. Isso. Elevadíssimo. Então, eu acho que a gente tem Muito sempre perigoso. que saber aquilo que está sendo realizado, o que está sendo feito. Acho que tem que ter uma segurança quando a gente lida com esse tipo de problema. Excelente. Tem que ter uma segurança maior. E a pergunta que eu sempre faço, aonde você erra? Eu acho que essa é a pergunta. Não, interessante. Onde você erra? Onde está seu erro na alimentação? Então, assim... Acho o erro, igual Acho naquela, o erro, no Instagram, acho o erro. Então, assim, E a gente sabe, né? Sabe, Sempre claro sabe. claro que sabe. Mas assim, eu não tô ali para julgar, eu tô ali Claro. Não, para tentar ajudar. mas para estimular né? esse olhar, né? Para tentar olhar, para tentar ajudar. Acho que essa é a ideia. É isso. É isso, então, doutor Leonardo, muito obrigada pela participação. Eu acho que foi muito enriquecedor para todos nós esse bate-papo, né? Questão de saúde, questão de estética, é algo que faz parte do dia a dia de todos, é algo que o senhor trabalha com isso, então o senhor está ali tanto enquanto nutrólogo, trazendo ali o tratamento para o dia a dia de quem vai emagrecer, de quem vai buscar, quanto ali quem está numa mesa de cirurgia, já está com um problema ali no fígado, o senhor está ali naquela parte de exames, toda que é a parte gastro, né? Claro. Então... é muito importante o trabalho, a atualização, o conhecimento que o senhor traz para a gente. É uma honra recebê-lo no nosso podcast. O prazer é meu, sem dúvida. Esse prazer é meu. Acho que eu desejo sucesso para as duas. Obrigada. Nesse Igualmente. aí, eu acho Projeto novo que já chegou com um grande peso aqui. Já chegou com grande peso. Esse peso aqui pode, gente. Esse peso pode. Eu que agradeço o convite das duas e eu vou fazer questão de divulgar o trabalho de vocês. Eu acho que isso agradece muito. É interessantíssimo. Passar isso para os alunos, passar isso para frente. Eu acho assim, a informação, colegas, né? Claro. Trazer a informação correta, né? Eu falo assim, consciente, é o nosso intuito aqui também. Né, através do nosso projeto, poder trazer isso para as pessoas de uma forma coerente, né, lúcida, porque eu acho que isso, às vezes, que está faltando hoje, né, nessa era aí de tanta informação, são informações, mas ao mesmo tempo informações tão rasas, né, sem conhecimento. E sempre precisar, eu estou à disposição. Muito Sim, obrigada. Bom, muito obrigada, viu? Pessoal, então é isso, o podcast Despachadas de hoje com o Dr. Leonardo Dias. Eu, Mariana Dias, e não sou parente dele, junto com a Suelen Raguiante, agradecemos a audiência de todos vocês, inclusive aos nossos patrocinadores. Então, nós temos aqui a Globo Contábil, escritório de contabilidade referência de Uberlândia, o Rei do Real, a melhor e maior loja de utilidades da região, Cachaça do Branco, olha que coisa mais maravilhosa. Tem modelos aqui, ó, inclusive, tá vendo, das garrafas. É cachaça extra premium de qualidade, é cachaça, não é pinga, tá bom? Le Fortunato Store, quem trabalhou aí na execução dos nossos looks, com muito carinho. Leila, muito obrigada.
Temos também Porto Bank, o maior consórcio do Brasil, supervisor Thiago Spaulonzi, muito obrigada pela participação como patrocinador. Geomática Perícias e Geoprocessamento, a melhor e maior empresa de perícias da região do Tocantins, que apesar de fazer no Brasil inteiro. E Chica Bordeaux Acessórios, que traz acessórios, mimos. Inclusive, temos um presente especial para o Dr. Leonardo para agradecer. Tá aqui uma cartinha com o nosso carinho. Muito obrigado. E assim a gente encerra o episódio de hoje. Isso mesmo. Muito obrigada, viu?